Aí eu vou chamar para falar para a gente sobre esse momento desse incrível Jesus, o nosso amigo Álvaro Júnior. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todo mundo ouvindo? Estou chegando aí? Tá. Beleza. Muito bom estar aí com vocês mais uma vez. Infelizmente, eu não pude estar na última reunião, mas eu assisti no YouTube, já lembrando que tudo que a gente faz aqui vai para o YouTube. Então, quem também não viu semana passada, está lá no YouTube. E a gente está nessa série, sei lá se é uma série, né? Esse incrível Jesus. Realmente, Jesus foi e é incrível, incrível. E o que nós vamos ver hoje, eu acho que é uma das mensagens mais incríveis, pelo menos na minha opinião, e que tem ocupado muito da minha cabeça, do meu coração, e quero compartilhar algumas coisas com vocês e depois nós vamos dividir em grupo, tá? É o seguinte, ao longo do tempo, tá? A cultura nossa ocidental, ela é muito em cima, mas não vou entrar em detalhes, mas ela é formada muito da filosofia grega, do direito romano, tá? Inclusive, é famosa, uma lei mais antiga que se tem é a lei de Talião. A lei de Talião, ela diz o seguinte: olho por olho, dente por dente. Todo mundo está lembrado disso. E o que significa isso? Significa se o cara que roubar o seu... Se o cara for e roubar o seu carro, você tem direito a roubar o carro dele, tá? Na verdade, a lei de Talião, ela era até para conter a violência. Então, não é assim, você vai e o cara rouba seu carro, você vai na casa dele, põe fogo e mata todo mundo. É para ficar critério de justiça recíproca, né? Ele fez esse mal, merece receber esse mal. Enfim, essa cultura ocidental sempre procurou ver essa coisa do relacionamento entre os seres humanos muito nessa coisa da reciprocidade, tá? Beleza. Até hoje isso é muito forte, né? As nossas leis são baseadas no direito romano. Depois, a lei hebraica, com a lei de Moisés, e colocou um outro dado, né? Que é amar a Deus, né? E amar ao próximo. Isso aí mudou um pouquinho a coisa, o negócio de figura. Meio que dificultou. Você tem também que amar a Deus e amar o próximo. Aí Jesus veio e, para mim, bagunçou tudo. Aí esculachou, aí virou uma confusão. Porque o Jesus veio com a seguinte mensagem, essa coisa sobre relacionamento entre as pessoas. Se o Edu puder colocar o nosso slide da passagem, por favor, Edu. Aí está. Então, isso aí está em Mateus 5, 43, 46. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes... Então, o inimigo era feito para odiar. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás no céu. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Então, a grande revolução, a grande virada de mesa foi essa que Jesus falou o quê?
ame os inimigos. Se a gente considerar que seguir a Jesus é obedecer a Jesus, a gente ama o inimigo? Como que é isso? Isso é uma coisa fácil? Isso é uma coisa difícil? E Jesus ainda depois complicou, porque ele falou de dar a outra face, ele falou de dar a túnica, perdoar 70 vezes, 7 vezes, mas ficou muito claro, enquanto Jesus esteve aqui, essa mensagem. Cara, você amar, aqui nesses nossos quadradinhos, nós amar o pessoal desse quadradinho aqui é tranquilo, tá? Mas vamos supor que o Lázaro que eles estão perseguindo fosse um do quadradinho. Como é que a gente ia tratar isso? Ou se em outro quadradinho tivesse aquele seu chefe chato que te perseguiu e que nunca fez nada de bom para você. Ou que tivesse aquele seu vizinho que faz barulho, que te enche o saco. Ainda mais na pandemia, ele está reformando a casa dele. Se ele tivesse aqui nessa nossa reunião, vamos mais um pouco à frente. Se aquela pessoa que fez mal aos seus pais, que fez seu pai perder tudo o que ele tinha na vida, se ele tivesse no quadradinho. Se Hitler tivesse no quadradinho, como que a gente iria enxergar isso de amar o inimigo? Seria bem difícil. Hoje em dia, eu constato, e tudo eu vou ser bem rápido para depois se discutir em grupo. Eu acho que hoje a situação nossa está muito favorável a gente a juntar um monte de inimigo. Quando a gente fala em inimigo, inimigo é inimizade, é pessoa contrária a você, tá? Que não canta afinado com você. Mas hoje nós temos esses inimigos, essas inimizades, primeiro por hostilidade mesmo. Como eu falei, é um chefe, pode ser um parente. Você vê, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu tenho um apartamento em São Paulo, que a reunião do condomínio, se Jesus falasse isso lá, ele ia apanhar também. Ia colocar em votação e ele ia apanhar também, porque reunião de condomínio é espetáculo de inimizades, né? O ser humano meio que se bestializou nos seus relacionamentos, né? Mas nós temos, muitas vezes, é um prestador de serviço que prejudica a gente. Você compra um negócio na internet, recebe outro e você fica com ódio daquela loja. Hoje em dia, todo mundo está reclamando de tudo. Por hostilidade, nós acumulamos inimigos. Mas um problema que nós temos hoje também é que nós enxergamos como inimigo o diferente, tudo que é diferente. Então, por exemplo, alguns países, vou começar dos países, têm uma política extremamente hostil contra os refugiados. Não, você não é do meu povo, você é diferente, eu não quero você aqui, você é inimigo. E trata os refugiados dessa forma. A gente está convivendo muito com o quê? Com racismo. O que é o seguinte? O que é o racismo? Você não é da minha raça, então eu te odeio, eu sou teu inimigo. Ou você não tem a mesma ideologia que a minha. Eu acredito aqui, você acredita ali, então vamos para o pau. A gente, não sei a experiência em outras cidades, mas acho que todas as cidades hoje têm Cracolândia.
A Cracolândia é o submundo do ser humano. Alguém tem algum amigo na Cracolândia e vai conversar com ele na Cracolândia? Não tem. De certa forma, eles são nossos inimigos. Mas eu não quero mal os caras, mas não é isso. Você não ama? Mas eu amo de longe, isso é ser inimigo. É isso que eu estou falando. Enfim, quem tem a moral diferente, quem é da igreja diferente. Minha igreja tem essa linha e aqueles bobão lá, aqueles caras estão perdidos, porque estão atrás desse outro pastor, diretor, sei lá. Enfim, muitas vezes a pessoa acredita num Deus diferente, né? A gente não tem numa boa assim um macumbeiro, como uma pessoa que a gente gosta dele. Um macumbeiro, eu sou macumbeiro. Eu acho que grande parte nós fala assim, pô, esse cara não é do meu time. Para não falar em futebol, que futebol antigamente um gozava do outro, hoje se mata no metrô, né? Enfim, o rol de amigos aumentou. Então, qual que é a ideia para a gente hoje à noite? Assim, nós não temos muito tempo e o assunto ele é bem denso assim, para a gente conversar. Mas a ideia é a gente dividir em grupos e todo mundo participar e que tiver com vontade. E a pergunta é, como que você lida com isso? Com essas inimizades, com esse antagonismo? E outra, você consegue amar os inimigos, tanto os inimigos por hostilidade como inimigos por diferença. Como é isso para você? Então, a ideia é essa. Eu vou voltar para o Guilherme para ele explicar como vai ser e depois, quando ele mandar, a gente volta para conversar aqui. Acho que está entendido, né? Então, bom grupo, bom papo aí para todo mundo. Pessoal, então, dessa vez, aí está aí a Elida entrando, a Ivânia também vai aparecer, Ivânia. O Edu vai fazer a separação dos grupos e, de novo, você vai ter que aceitar o convite para participar da sala, tá? Nesse momento, a gravação será interrompida pelo próprio sistema e aí volta, quando for terminar, nós voltarmos hoje, vamos voltar para cá. Caso você se perdeu, não apertou lá, ele sumiu, você apertou outra coisa, conecta de novo que você vai aparecer na sala maior, que é essa, o Edu vai reconhecer e vai te alocar na sala que você tem que estar, tá bom? Então fica de butuca aí que vai aparecer um sinalzinho que o Edu vai mandar aceitar ou admitir, alguma coisa que você queira fazer para poder ser dividido na sala, tá bom? Semana que vem. Gente, o Adilson estava falando e não terminou. Não terminou. Mas fica para a próxima. Fala. Fala, Adilson. Termina, Adilson. Quem era o inimigo? Quem era o inimigo? Não, eu estava falando... O que eu estava falando era das minhas dificuldades, e eles estavam falando do mundo hoje, de como o mundo está hostil, e falaram sobre preconceitos, falaram sobre uma série de coisas. A intolerância, né? Eu disse que eu fui criado numa família de italiano, eu fui criado como menino na rua, eu cresci com preconceitos, eu cresci com uma série de hostilidades, né? Que isso só tem me levado a pensar em mim mesmo e naquilo que eu preciso mudar para ser mais como Cristo. Porque quando ele fala para amar, ele fala para amar como ele amou e eu não dou conta, não, né? Terceiriza isso aí, terceiriza. Quem dá, né? Quem dá conta? Quem nunca? E o que eu estava falando é que eu me retiro dessas discussões, eu prefiro não entrar, sabe? Entendi. Tipo, citaram ontem à noite, etc., algumas discussões. Eu prefiro me retirar, eu acho que eu não vou contribuir.
né? Não tenho nada para contribuir. Nessa hora, eu não sei se alguém tem, né? Porque o bom senso já ficou fora do papo há muito tempo, né? Então, é isso, né? De uma certa maneira, eu tenho que me policiar, porque o que eu falo tem um grupo grande atrás de mim aqui e tem um monte de gente só esperando para me falar o que eu fiz de errado, né? Então, eu prefiro ficar quieto. Só isso, senhor Guilherme. Certo. Beleza. Júnior, com a palavra. Legal, gente. Eu espero que fiquei um pouquinho no grupo. No grupo que eu estava foi gostoso, foi bem legal, e a gente viu principalmente as dificuldades que a gente tem com relação a tudo isso e como Jesus bagunçou o coreto, né? E estamos nós aqui agora. Mas, assim, eu não tenho um fechamento, não tenho uma chave, eu queria propor uma reflexão. Dentro de tudo isso, acho que todos os grupos falaram a mesma coisa, nós temos que pôr Deus nesse negócio dos nossos relacionamentos. Relacionamentos profissionais, familiares, também nessas coisas das diferenças, dos preconceitos, o que o Adilson falou, nós temos que colocar Deus nesse negócio e o que nós temos que fazer forte é orar e pedir perdão, né? Quando a gente tem essa pessoa, a gente identifica o inimigo ou a ideia inimiga, é como se essa pessoa nos sequestrasse emocionalmente, tá? Então a gente fica a gente é sequestrado emocionalmente pela raiva, pelo ódio. O que será que o outro vai fazer? Por que tal? O que eu posso fazer para eu me vingar disso? Esse sequestro emocional a gente só vence com a oração e com o perdão. É o que nós temos que fazer. É que Jesus nos ensinou a fazer, porque nós estamos presos. Esse inimigo tem a nossa vontade, tem a nossa emoção, tem o nosso pensamento. Nós estamos meio que sequestrados por eles. E eu acho que nós temos que pensar em libertação através da oração e através do perdão genuíno. Uma outra ideia que eu queria para a gente fechar é o seguinte: eu ouvi essa ideia e gostei uma vez. Amar é diferente de gostar. Nós temos que amar todo mundo, né? Jesus falou, e como cristãos, nós temos que amar todo mundo. Tudo bem, tá? Agora, não dá para gostar de todo mundo. Gostar é diferente de amar. Então, por exemplo, você pode amar todo mundo do seu prédio, tá? Mas no teu aniversário você vai fazer uma carninha, você chama quem você gosta, que vão ser 2 ou 3. Então, de quem você tem que amar a todos, mas gostar é de alguns. E isso é normal, isso é tranquilo. Tem em Mateus 23, quase que o capítulo todo, Jesus está dando uma bronca nos fariseus, nos doutores da lei, e chamando atenção mesmo. Tá? Ele não está amando os caras, ele está amando os caras, ele está falando tudo, ele está amando, mas ele não gostava desses caras. Então, o amar é diferente do gostar. Então, talvez isso ajude você a se tranquilizar, né? O gostar é a identidade, é a vivência, tem outras coisas envolvidas aí. Mas o que nós não podemos é odiar. E eu espero que a gente cada vez consiga lidar melhor com os diferentes, com as ideias diferentes, com as pessoas diferentes e com aqueles que não são exatamente como a gente quer e gostaria que fosse. Uma
passagem também que eu acho extremamente significativa e que eu queria trazer aqui para nosso encontro é Jesus está crucificado, lembrando de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a barbárie que é uma crucificação. Ele está sendo desdenhado, ele está sendo xingado, ele foi vítima, podia ter um monte de inimigo, ele foi vítima de julgamentos totalmente injustos, manipulados, e ele fala o quê? Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu acho que isso é o grande exemplo de amar o inimigo. Perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. E eu acho que o exercício disso é que nos vai fazer, a cada vez, conhecer mais o amor de Deus. Aquele amor que diz em Efésios, né? Que conheceis a altura, a largura, conhecer esse amor infinito de Deus, né? Nós temos que experimentar isso, nós temos que nos jogar nisso. E uma forma bem legal de fazer é perdoando e amando e orando pelas pessoas que a gente não gostaria que jogasse no nosso time ou que não aparecesse na nossa casa. Era isso, Guilherme. Obrigado, viu, pessoal?